E aí galera, hoje vou estar lendo com vocês o Código Penal meio que esquematizado. É um esquema que eu fiz, coloquei o Código Penal em tabela, mas é um Código Penal resumido, na verdade. Ele está resumido e coloquei as leis em ordem crescente aqui, vai do menor para o maior. Então as leis começam aqui, isso aqui só será pena de reclusão. Depois eu vou colocar é, as penas de detenção, né, depois de forma de cumprimento de pena, isenção de pena, causas de aumento e diminuição de pena, tá tudo esquematizado. Que nem aqui, ó, começa no 3 meses e 2 anos e lá no final já vai estar 12 anos a 30 anos. Então vai aumentando. E os artigos eles estão resumidos. Tem artigo que eu coloquei só o crime mesmo, não coloquei nada explicando. Alguns eu coloquei explicando para ficar melhor entendimento. Então eu vou ler. Quem quiser que eu mando esse esquema aqui, que gostou do esquema e quiser que eu mando no e-mail, se quiser passar o e-mail e deixar nos comentários, pode, ou WhatsApp. Não, WhatsApp não, acho que é melhor mandar por e-mail mesmo. Deixa o e-mail aí nos comentários. Ou tenta falar no privado comigo aí, no Facebook. Ou melhor, deixa no comentário aí o seu e-mail que eu mando esse esquema aqui. Então vamos lá. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Pena: 3 meses de reclusão a 2 anos e multa. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno ou externo sem prévia autorização legislativa. Incide na mesma pena quem ordena ou realiza operação de crédito interno ou externo com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal quanto o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite autorizado por lei. 1 a 2 anos. Sequestro e cárcere privado. 1 a 3 anos. Lembrando que todos os crimes são todas penas de reclusão. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, se resulta lesão corporal de natureza grave, 1 a 3 anos. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem, 1 a 3 anos. Associação criminosa, 1 a 3 anos. Extorsão indireta, 1 a 3 anos e multa. Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, sabotagem, 1 a 3 anos e multa. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária, 1 a 3 anos e multa. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele, 1 a 3 anos e multa. Perigo de inundação, remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação, 1 a 3 anos e multa. Petrechos de falsificação: fabricar ou adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referido no artigo anterior. Falsificação de papéis públicos, 1 a 3 anos e multa. Falsificação ideológica, documento particular, 1 a 3 anos e multa. Falso reconhecimento de firma ou letra, documento particular, 1 a 3 anos e multa. Se a injúria consiste na utilização de elemento referente à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, 1 a 3 anos de multa. Se a marca ou sinal falsificado é o que usa a autoridade pública para o fim de fiscalização sanitária ou para autenticar ou encerrar determinados objetos ou comprovar o cumprimento de forma legal,
1 a 3 anos e multa, reclusão ou detenção. Bigamia: aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Resistência: seu ato em razão da resistência não se executa. 1 a 3 anos, sem prejuízo das correspondentes à violência. Provocar aborto com o consentimento da gestante. 1 a 4 anos. Começa agora 4 anos, hein, galera? Presta atenção. Maus tratos: se do fato resulta lesão corporal de natureza grave. 1 a 4 anos. Descaminho: iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. 1 a 4 anos. Incorre na mesma pena quem pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei, pratica fato assimilado em lei especial a descaminho, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem, adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabem serem falsos. 1 a 4 anos. Equipara-se a atividades comerciais para efeito deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residência. Lembrando que a pena é 1 a 4 anos. Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, se o crime é praticado por pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso ou o internado. 1 a 4 anos. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato legislativo, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser parcelada no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. 1 a 4 anos. Ordenar despesa não autorizada por lei. 1 a 4 anos, né? Tô falando errado. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura. 1 a 4 anos. Ordenar, autorizar ou promover oferta pública ou colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenha sido criado por lei ou sem que esteja registrado em sistema centralizado de liquidação e de custódia. 1 a 4 anos. Agora já vai ser reingresso de estrangeiro expulso. Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. 1 a 4 anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena. Perigo de contágio venéreo. Se é a intenção do agente transmitir a moléstia, 1 a 4 anos e multa. Perigo de contágio de moléstia grave. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de quem está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, 1 a 4 anos e multa. Furto, 1 a 4 anos e multa. Apropriação indébita, 1 a 4 anos e multa. Receptação, 1 a 4 anos e multa. Rufianismo, 1 a 4 anos e multa. O que é o rufianismo? Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar
no todo ou em parte, por quem a exerça. Explosão. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos. 1 a 4 anos e multa. Uso de gás tóxico ou asfixiante. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, usando gás tóxico ou asfixiante. 1 a 4 anos e multa. Desabamento ou desmoronamento. Causar desabamento ou desmoronamento expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. 1 a 4 anos e multa. Falsificação de papéis públicos. Suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. 1 a 4 anos e multa. Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior, que, no caso, é 1 a 4 anos e multa. Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional. 1 a 4 anos e multa. Fraudes em certame de interesse público. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar-se a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exames públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior, ou exame ou processo seletivo previsto em lei. 1 a 4 anos e multa. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas. 1 a 4 anos e multa. Peculato mediante erro de outrem. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. 1 a 4 anos e multa. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Coação no curso do processo. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. 1 a 4 anos, além da pena correspondente à violência. Arrebatar preso a fim de maltratá-lo do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda. 1 a 4 anos, além da pena correspondente à violência. Abandono de capaz, se resulta lesão corporal de natureza grave, 1 a 5 anos. Então, galera, agora já começa a pena de 1 a 5 anos. Lesão corporal de natureza grave, 1 a 5 anos. Sonegação de estado de filiação, deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado civil. 1 a 5 anos e multa. Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor ou qualquer outro de utilidade pública. 1 a 5 anos e multa. Emprego de processo proibido ou substância não permitida. Empregar no fábrico de produtos destinados a consumo, revestimento, gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela legislação sanitária. 1 a 5 anos e multa. Incorre na mesma pena quem vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo produtos nas condições anteriores.
pena 1 a 5 anos e multa. Invólucro ou recipiente com falsa indicação. Inculcar em invólucro ou recipiente de produto alimentícios, terapêutico, medicinais, a existência de substância que não se encontra em seu conteúdo ou que nele existe em quantidade menor que a mencionada. 1 a 5 anos e multa. Incorre na mesma pena vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou de qualquer forma entregar a consumo produtos nas condições anteriores. Pena 1 a 5 anos e multa. Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais, 1 a 5 anos e multa. Falsificação de documento particular, falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, 1 a 5 anos e multa. Equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Falsidade ideológica, documento público. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, 1 a 5 anos e multa. Falso reconhecimento de firma ou letra, documento público, 1 a 5 anos e multa. Supressão de documento, documento é particular, 1 a 5 anos e multa. Exploração de prestígio, solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha, 1 a 5 anos e multa. Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou peso de metal, ou substituir no mesmo caso pedra verdadeira ou falsa, ou por outra de menor valor, vender pedra falsa por verdadeira, vender como precioso metal de outra qualidade. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Nesse caso, a pena é 1 a 5 anos e multa, mas o juiz pode substituir nesses casos. Estelionato, 1 a 5 anos e multa de R$500 mil. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria, 1 a 5 anos e multa de R$500 mil. Eu não vou ler os R$1.000 aqui porque já não é considerado dessa maneira, então eu só vou ler a multa. Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria, 1 a 5 anos e multa. Defraudação de penhor, 1 a 5 anos e multa. Fraude na entrega de coisa, 1 a 5 anos e multa. Fraude para o recebimento da indenização ou valor de seguro, 1 a 5 anos e multa. Fraude no pagamento por meio de cheque, 1 a 5 anos e multa. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro ou a terceira pessoa para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional, 1 a 8 anos e multa. Lembrando que essa aqui já aumentou, é 1 a 8 anos e multa. Agora vai ser 2 a 4 anos. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer a lasciva própria ou de outrem, 2 a 4 anos. Se a violação de direitos autorais consistir em reprodução total ou parcial,
com o intuito de lucro direto ou indireto por qualquer meio de processo de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente, a ação penal será pública incondicionada. A pena é de 2 a 4 anos e multa. Na mesma pena incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista, intérprete ou executante, ou do diretor do produtor de fonograma, ou ainda aluga original ou cópia de outro intelectual, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente. A ação penal é pública incondicionada. O crime, como já disse, que é a mesma pena, 2 a 4 anos de multa. Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção, para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com o intuito de lucro direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor de fonograma ou de quem os represente. A ação penal será pública condicionada à representação, e a pena será de 2 anos a 4 anos e multa. Falso testemunho ou falsa perícia. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. 2 a 4 anos e multa. Sequestro e cárcere privado. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos, seu crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, se o crime é praticado contra menor de 18 anos e se o crime é praticado com fins libidinosos, 2 a 5 anos a pena. Corrupção de menores. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lasciva de outrem, 2 a 5 anos. Induzir alguém a satisfazer a lasciva de outrem se a vítima é maior de 14 e menor de 18, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador, ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda, 2 a 5 anos. Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, expor a perigo embarcação ou aeronave própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea, 2 a 5 anos. Atentado contra a segurança de outro meio de transporte, se do fato resulta desastre, 2 a 5 anos. Corrupção ou poluição de água potável, corromper ou poluir água potável de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para consumo ou nocivo à saúde, 2 a 5 anos. Contrabando. Importar ou exportar mercadoria proibida, 2 a 5 anos. Incorre na mesma pena quem pratica fato assimilado em lei especial a contrabando, importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente, reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma
utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira, adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira, pena de 2 a 5 anos. Equipara-se as atividades comerciais para efeito deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadoria estrangeiras, inclusive no exercício em residências. A pena é a mesma, então é de 2 a 5 anos. Apropriação indébita previdenciária, 2 a 5 anos e multa. Receptação de animal, 2 a 5 anos e multa. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone, 2 a 5 anos e multa. Casa de prostituição, 2 a 5 anos e multa. Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento, subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza, 2 a 5 anos e multa. Difusão de doença ou praga, difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação ou animais de utilidade econômica, 2 a 5 anos e multa. Perigo de desastre ferroviário, impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro, destruindo, danificando ou desarranjando total ou parcialmente linha férrea, material rodante ou de tração, obra de arte ou instalação, colocando obstáculo na linha, transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de telégrafo, telefone ou radiotelegrafia, praticando outro ato de que possa resultar desastre, 2 a 5 anos e multa. Tráfico de influência, solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função, 2 a 5 anos e multa. Sonegação de contribuição previdenciária, suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas: omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informação previsto pela legislação previdenciária, segurados, empregado, empresários, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviço. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos seus segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços. Omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias, 2 a 5 anos e multa. Falsificar, fabricando ou alterando marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou usar marca ou sinal dessa natureza falsificado por outrem, 2 a 6 anos e multa. Então, galera, já começa agora, 2 a 6 anos. Fraudes em certames de interesse público, sedação ou omissão resulta dano à administração pública, 2 a 6 anos e multa. Violação do sigilo funcional, sedação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem, 2 a 6 anos e multa. Lesão corporal de natureza gravíssima, 2 a 8 anos. Sequestro e cárcere privado, se resulta a vítima em razão de maus tratos ou de natureza de detenção, grave sofrimento físico ou moral, 2 a 8 anos.
falsificação de papéis públicos, falsificar, fabricando-os ou alterando-os selos destinados a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo, papel de crédito público que não seja moeda de curso legal, vale postal, cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público, talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável, bilhete, passe ou recolhimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Incorre aqui a pena, galera, é de 2 a 8 anos. Incorre na mesma pena quem usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a quem se refere este artigo, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário. A pena é a mesma, então é de 2 a 8 anos. Ou quem importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio do exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário falsificado, sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Então, a pena é de 2 a 8 anos. Equipara-se a atividade comercial para o inciso 3, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências. Então, a pena é de 2 a 8 anos. Furto qualificado, 2 a 8 anos é multa. Induzir alguém a satisfazer a lasciva de outrem, se o crime é cometido com fim de lucro, 2 a 8 anos e multa. Crimes assimilados ao de moeda falsa: formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros, suprir em nota, cédula ou bilhete recolhidos para o fim de restituí-lo à circulação, sinal indicativo de sua inutilização, restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já recolhidos para o fim de inutilização, 2 a 8 anos e multa. Conclusão. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, 2 a 8 anos e multa. Excesso de exação: se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, 2 a 8 anos e multa. Denunciação caluniosa: por dar a instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito policial ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, 2 a 8 anos de multa. Redução à condição análoga à de escravo, 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente da violência. Induzir alguém a satisfazer lasciva de outrem, se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, 2 anos, além da pena correspondente à violência. Rufianismo: se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima, 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Crimes assimulados ao de moeda falsa: se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição
onde o dinheiro se achava recolhido ou nela tem fácil ingresso em razão do cargo. 2 a 12 anos e multa. Peculato: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse, em razão de cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. 2 a 12 anos e multa. Aplica-se a mesma pena se um funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, incorre na mesma pena, que é de 2 a 12 anos e multa. Inserção de dados falsos em sistema de informação. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos no sistema de informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem devida para si ou para outrem, ou para causar dano. 2 a 12 anos e multa. Corrupção passiva: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem. 2 a 12 anos e multa. Corrupção ativa: oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena de 2 anos a 12 anos e multa. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. 3 a 4 anos e multa. Rufianismo: se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14 anos, ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu por lei ou outra forma obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. 3 a 6 anos e multa. Incêndio: causar incêndio expondo a perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem. 3 a 6 anos e multa. Explosão: expor a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho, de dinamite ou de substância de efeitos análogos. 3 a 6 anos e multa. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor: adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. 3 a 6 anos e multa. Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Então ele incorre na mesma pena de 3 anos a 6 anos e multa. Inundação: causar inundação expondo a perigo a vida, a integridade física ou a patrimônio de outrem. 3 a 6 anos e multa, no caso de dolo. Receptação qualificada: 3 a 8 anos. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, se o agente é ascendente, padrasto, madrasto, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu por lei ou outra forma de obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Neste caso é 3 a 8 anos. Excesso de exação: se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. 3 a 8 anos e multa.
facilitação de contrabando ou descaminho, facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho, 3 a 8 anos e multa. Aborto provocado por terceiro sem consentimento da gestante, 3 a 10 anos. Provocar aborto com consentimento da gestante, sendo a gestante não maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou seu consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência, 3 a 10 anos. Moeda falsa. Falsificar, fabricando ou alterando a moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro, 3 a 12 anos e multa. Nas mesmas penas incorre quem por conta própria ou alheia importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz em circulação moeda falsa. Então, para esse crime é 3 a 12 anos. Moeda falsa. O funcionário público, o diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei, de papel moeda em quantidade superior autorizada, 3 a 15 anos e multa. Nas mesmas penas quem incorre, quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não ainda estava autorizada, 3 a 15 anos e multa. Constituição de milícia privada, 4 a 8 anos. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou parte do corpo, submetê-la a tratamento em condições análogas a de escravo, submetê-la a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual, 4 a 8 anos e multa. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-a nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo, 4 a 8 anos e multa. Incorre na mesma pena deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega consumo a substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido ou adulterado, 4 a 8 anos e multa. Está sujeito à mesma pena de 4 a 8 anos e multa quem pratica as ações previstas neste artigo em relação a bebidas com ou sem teor alcoólico, 4 a 8 anos e multa. Agora, começar com 4 a 10 anos. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone, 4 a 10 anos. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, quem pratica conjunção carnal ou de outro ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14 anos, o proprietário, o gerente ou responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas, constitui efeito obrigatório da condenação à cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. A pena é de 4 a 10 anos. Roubo, 4 a 10 anos e multa. Extorsão, 4 a 10 anos e multa. Submeter-se, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que por enfermidade ou deficiência mental não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedi-la ou dificultar que a abandone, seu crime praticado com o fim de obter vantagem econômica. A pena é 4 a 10 anos.
favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, 4 a 10 anos, além da pena correspondente à violência. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, se o crime é cometido com o fim de lucro, 4 a 10 anos, além da pena correspondente à violência e multa. Lesão corporal seguida de morte, sendo que a circunstância evidencia que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. 4 a 12 anos. Abandono de incapaz resulta morte. 4 a 12 anos. Maus tratos se resulta morte. 4 a 12 anos. Sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo, se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação ou a queda ou destruição de aeronave. 4 a 12 anos. Desastre ferroviário, se do fato resulta desastre. 4 a 12 anos e multa. Sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo, se o agente pratica o crime com o intuito de obter vantagem econômica para si ou para outrem. 4 a 12 anos e multa. Invadir dispositivo informático alheio, se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicação eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou um controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. Esse artigo aqui já está errado, porque eu achei que era 6 anos e coloquei aqui, então ele deveria estar lá no começo. Porém, ele é 6 meses a 2 anos. Então, ele deveria, porque como a pena é menor, deveria ser um dos primeiros. Então, eu coloquei errado isso aqui, tá, galera? Mas é invadir dispositivo informático alheio a pena de 6 meses a 2 anos. Então, a pena é bem mais baixa, que já se encontra aqui no final da tabela, porque esses aqui são os crimes mais graves. Mas só lembra que esse artigo a pena é de 6 meses a 2 anos. Estupro, 6 a 10 anos. Extorsão, se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, 6 a 12 anos e multa. Artigo 121. Homicídio simples, 6 a 12 anos. Roubo, se da violência resulta lesão corporal grave, 7 a 15 anos e multa. Extorsão, se da violência resulta lesão corporal grave, 7 a 15 anos e multa. Estupro, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, 8 a 12 anos. Estupro de vulnerável, 8 a 15 anos. Epidemia, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, 10 a 15 anos. Envenenar água potável de uso comum ou particular ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo, está sujeita à mesma pena quem entrega a consumo ou tem em depósito para o fim de ser distribuída a água ou a substância envenenada, 10 a 15 anos. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, 10 a 15 anos e multa. Está sujeito às mesmas penas deste artigo quem pratica as ações previstas acima em relação a produtos em qualquer das seguintes condições: sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente, em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior, sem as características de identidade e qualidade admitida para sua comercialização, com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade, de procedência ignorada, adquiridos de estabelecimentos sem licença da autoridade sanitária competente, 10 a 15 anos e multa.
Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tenha depósito para vender, ou de qualquer forma distribuiu ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Inclui-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e o de uso em diagnóstico. 10 a 15 anos e multa. Estupro de vulnerável. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, 10 a 20 anos. Estupro, se a conduta resulta morte, 12 a 30 anos. Estupro de vulnerável, se a conduta resulta morte, 12 a 30 anos. Homicídio qualificado, 12 a 30 anos. Feminicídio, 12 a 30 anos. Extorsão, se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, se resulta lesão corporal grave, 16 a 24 anos. Roubo, se resulta morte, 20 a 30 anos e multa. Extorsão, se resulta morte, 20 a 30 anos e multa. Extorsão, se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, 24 a 30 anos. Se resulta morte, 24 a 30 anos. Se a extorsão resulta morte. Então, galera, essa foi os crimes e as penas que eu queria passar, que eu fiz em forma de esquema da menor pena para a maior pena. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreva no canal, que eu vou estar trazendo mais conteúdo para vocês. Vou passar uns mnemônicos, vou passar as causas de aumento de pena, diminuição de pena, causa de extinção de pena e assim por diante. Vou passar um conteúdo bom. Tem uns mnemônicos aqui também de direito penal que eu acho interessante passar. Então é isso aí, galera. Se inscreva e curta o vídeo. Até mais, galera. Bons estudos.